Oi gurias, tudo bem? O vídeo de hoje, então, é um tutorial de maquiagem para as gurias que, assim como eu, têm a pálpebra do olho mais gordinha ou a pálpebra caída. Os truques que eu vou ensinar nesse vídeo servem tanto para uma situação quanto para outra. Sem falar que para quem não se encaixa em nenhum desses dois casos, o tutorial ainda assim vai ser muito relevante. Porque, né, olha essa maquiagem linda, verde e dourada. Então é isso, vai ter muitas dicas e alguns truques bem legais aqui nesse vídeo. Então assista até o final, tá? E se você for nova aqui no canal, eu já te convido a se inscrever e seja bem-vinda aqui. Então vamos lá pro tutorial. Vamos lá pro tutorial, eu tô com o cabelo preso aqui pra não atrapalhar, então ignorem, né? Vamos lá então. Pra começar, pra você saber se a sua pálpebra é gordinha ou caída, a nossa pálpebra tem a pálpebra móvel, que é essa que a gente abre e fecha, e tem a fixa, que é essa aqui de cima que a gente não mexe. Quem tem a pálpebra gordinha, como a minha, tem mais dessa pelezinha aqui. Quem tem ela caída, então ela vem mais ainda por cima e tapa mais ainda essa pálpebra móvel. O que acontece? Se a gente passar a sombra só na pálpebra móvel, ela não vai aparecer muito. Como essa de cima acaba caindo aqui, não aparece muito. Inclusive o côncavo, quem tem o olho assim, o côncavo, que é essa parte fundinha aqui do olho, embaixo do cílio, não aparece, né? Porque fica esse excesso de pele em cima, tapando. Então, sempre que você vê um tutorial de maquiagem, você tem que analisar se o teu olho é que nem o da pessoa que tá fazendo a maquiagem. Eu já vi muita gente falar, mas eu vejo vídeo de maquiagem e não consigo reproduzir. Quando eu reproduzo, não fica a mesma coisa. É porque tem diferenças do olho de uma pessoa pra outra, então a gente tem que saber adaptar isso pro nosso olho. Então, eu vou te mostrar a como fazer aparecer mais essa sombra da pálpebra móvel. Eu vou usar primeiro essa paletinha, ela é fabricada na China, mas tu usa aí o que tu tiver em casa parecido, tá? O que interessa aqui são as cores. Eu vou usar esse tom de marrom primeiro, opa, tá dando reflexo, esse tom de marrom, pra gente começar a base do nosso esfumado e dar uma facilitada. Mas é só um pouquinho mesmo pra fazer um leve fundinho assim, não é nada muito marcado, muito forte, tá? Eu vou pegar um pincel de esfumar um pouco maiorzinho e a gente vai passar aqui no finalzinho da pálpebra e aqui no côncavo, até chegar perto da sobrancelha, mas não encostar na sobrancelha. E agora eu vou usar esse tom de verde dessa mesma paletinha. Ele é um verde mais escuro. E agora começam os truques. Eu vou usar um pincel de esfumar também, mas ele é menor. Tá vendo que ele não tem as sardinhas tão abertas, e isso vai fazer a sombra ficar um pouco mais concentrada onde a gente quer. Claro que ele também ajuda a esfumar, tá? De início a gente vai pegar um pouquinho mais da sombra e a gente vai aplicar aqui no finalzinho da pálpebra móvel, essa que a gente mexe, e a gente vai trazendo aqui pra cima e pro nosso côncavo, mesmo que o nosso côncavo fique escondidinho. E a gente vai esfumando de leve. Por enquanto não precisa se preocupar com muita coisa, só com isso. Aliás, já dá pra notar a diferença, né? Dá uma olhada. Aqui eu marquei, então, a parte da pálpebra fixa. E já dá pra ver uma diferença, não dá? Como fica evidenciada essa parte aqui, que é mais gordinha, e bem separada dessa móvel. E no outro olho, a gente não vê essa divisão assim tão forte, fazendo com que a pálpebra móvel pareça tão pequena perto da outra. Tá, já vai chegar na parte mais importante. Por enquanto a gente vai pegando de leve, mais sombra, e a gente vai esfumando aqui. Outra coisa que ajuda, principalmente se a tua pálpebra, além de gordinha, ou sei lá, for mais caidinha, é cuidar aqui no finalzinho pra ficar um pouco mais levantado. O que acontece? Se tu puxar a sombra até aqui embaixo, no final do olho, assim, até aqui embaixo, ele vai dar mais a sensação de caída. Tá vendo a diferença desse lado? Esse lado ainda tá um pouco mais pra baixo, mas depois eu vou ensinar um truque pra arrumar isso também. E esse lado que tá mais pra cima, ele dá uma sensação de verticalidade, assim, sabe? Do olho tá um pouco mais levantado, não tá caindo ali. Não tá aquela pálpebra caindo. Vamos começar então as dicas mais importantes. A primeira.
a gente vai precisar de um corretivo e um pincel pequenininho. Eu vou usar um desses chanfrados bem fininhos que se usa para fazer delineado. Mas você pode usar algum pincel pequenininho que você tiver em casa, tá? Vocês conseguem perceber que eu não passei a sombra só na pálpebra móvel. Eu subi ela um pouquinho pra cima da pálpebra fixa. E esse é o principal segredo para dar essa impressão da pálpebra móvel ser maior. A gente vai deixar um pouco mais marcadinho mais pra cima, como se fosse o nosso côncavo um pouquinho mais pra cima, sabe? Você está dando pra entender. Mas a ideia é, aonde a gente vai passar essa sombra diferente, mais clara, a gente vai aplicar o corretivo, que vai ajudar a ficar mais pigmentado e também ficar um pouco mais marcadinho aqui pra cima, pra aparecer mais essa sombra e parecer mesmo que a nossa pálpebra móvel é um pouco maior. Então, por isso que é interessante ter um pincel fininho assim, que é pra marcar. Então, eu vou subir um pouquinho acima da pálpebra móvel. Tá vendo? Já é na fixa que eu tô aplicando o corretivo. Não pode ser muito pra cima também. É só um pouquinho, esse pouquinho já faz muita diferença. E aí a gente vem com um pouquinho de corretivo e passa primeiro aqui. Aí você vai passando o pincel de novo, né, pra não ficar aquela coisa muito marcada. E a gente vem trazendo pra pálpebra móvel também. E espalhando até quase o final da pálpebra móvel. Para esse passo, como a gente tem... é mais pra quem tem pálpebra gordinha ou caidinha, então é interessante não ser um corretivo que seja tão cremoso. Claro que se você tiver só um cremoso, pode ser, tá? Aí a gente vai passar o dedo de leve em cima, como se estivesse dando uma esfumadinha, assim, uma arrastada, só pra ter certeza que ele não fique sobrando acumulado nessas nossas linhas aqui da pálpebra. Tá vendo que tem essas linhazinhas da pálpebra que tem a mais ali? E não acabar estragando o efeito da maquiagem, né? Agora, a sombra que eu vou usar ali, esse truque aparece mais se você usar duas sombras, ou pode ser até mais, né? Contanto que essa da pálpebra suba um pouquinho pra cima da outra, pra aparecer melhor a sombra, o efeito vai aparecer ainda mais se forem duas sombras que contrastam mais na cor. Tipo essas duas, tipo o verde e esse douradinho mais claro que eu usei. Vai aparecer mais, né, do que se forem duas sombras de cor parecida. Agora eu vou vir com essa paleta da Ruby Rose, que é a Be Wonderful. Tem até uma resenha dela, uma maquiagem feita com ela. Vou usar esse tom de dourado aqui do cantinho. E eu vou aplicar com a esponjinha que vem. E eu vou pegar bastantinho o produto, que é pra deixar bem pigmentado ali. E eu vou vir dando uma apertadinha em cima do corretivo. Vai dando batidinhas, bem leve assim, mas é pra fixar a sombra. Aí a gente aplica bem aqui no comecinho do corretivo, essa parte que sobe ali. Voltamos com o verde. Com o verde não, só com o pincel que a gente usou. Que é só pra dar uma bem de leve, uma esfumadinha aqui e não ficar tão forte essa divisa, tá? Mas é uma coisa bem de leve, mal encostando aqui, porque a gente não quer perder muito esse efeito. Na verdade, lembra aquela técnica do cut crease, que seria essa parte do côncavo mais marcada, né? Acima. Eu peguei um pouquinho só daquele verde pra fazer um efeito legal aqui no finalzinho da pálpebra móvel. Pra ficar um pouco mais escurinho e pra esfumar aqui e não ficar divisão com a outra sombra. E olha como já deu diferença, né? E agora com o pincel menor e essa mesma sombra verde, a gente vai esfumar um pouquinho abaixo nos cílios inferiores. Dá pra vir com um pouquinho da marrom também, se vocês não quiserem que fique tão pigmentado. Emendadinho aqui no final, ó. E depois eu venho com aquele de esfumar mesmo, só que com cuidado pra não ficar muito grande esse esfumado, né? Pra ficar mais perto do olho mesmo. Pra dar o nosso efeito mais levantadinho aqui no final que eu falei, eu vou pegar uma esponjinha, a esponjinha que eu usei pra aplicar a base e o corretivo. E com o restinho que tem aqui nela, eu vou vir aqui no final dando batidinhas. E eu vou dar uma arrastadinha assim pra cima, reto pra cima, assim, em direção ao final da sobrancelha, mais ou menos.
pra ficar mais levantadinho. Dá até pra vir depois com o pincel que a gente usou pra esfumar esse verde, mas sem produto, né? Com o restinho que tinha. Só pra não acontecer de ficar uma marcação aqui onde a gente passou a esponja. Pra iluminar abaixo da sobrancelha e no canto interno, eu vou usar uma outra paletinha da China, que é de iluminadores. E aí eu vou usar esse tom de douradinho aqui, no canto interno. Encontra com a sombra de baixo aqui e com as de cima ali. E aqui abaixo da sobrancelha, nesse espacinho sem sombra, eu volto com o pincel de esfumar aqui de leve, só pra não ficar a divisão entre aquela sombra iluminadora e o nosso esfumado verde. Último passo, a máscara de cílios. Eu vou usar a Super Lashes da Vult. A máscara de cílios também é importante. Como faz os cílios ficarem assim bem curvadinhos, dá mais essa sensação do olho não ser caidinho. Então é importante passar bem. Se você quiser, pode usar um cílios postiço também. Mas o que acontece? Pra não acabar, os cílios não pode ser muito grande, pra não acabar tapando muito dessa sombra, desse nosso efeito, né? Porque aí os cílios vai ficar na frente, então vai acabar atrapalhando um pouco, entendeu? Ao mesmo tempo que é interessante que eles estejam bem definidinhos, né? Que dá essa sensação, é bom escolher uns cílios que não seja tão cheio e que pareça um pouco mais com os nossos cílios naturais. Então, por isso eu acabo preferindo a máscara de cílios. Fica um pouco mais natural, ao mesmo tempo que ele dá aquela lapidada final, sabe, na maquiagem. Então eu vou aplicar a máscara de cílios e volto aqui pra gente finalizar a maquiagem e tal. Voltei com a maquiagem finalizada. Ainda sobre os cílios postiço que eu tinha falado recém, o principal dele, pra não esconder esse efeito que a gente faz, o ideal é que eles sejam um pouco menores aqui no início, aqui na parte interna, e ele vai ficando maior pro final, pra parte externa do olho. Que assim ele fica mais próximo com os nossos cílios de verdade. Então se ele não for tão longo nessa parte de dentro, consequentemente ele não vai esconder esse nosso efeito principal, tá? Então pra completar a maquiagem eu usei um gloss vermelhinho. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do tutorial e das dicas. Espero que vocês tenham gostado da maquiagem, comentem aí que outras maquiagens vocês gostariam de ver aqui no canal. E é isso então, até o próximo vídeo. Tchau!